Zé Pilintra, a verdadeira história de José de Almeida. Descubra a trajetória fascinante de um homem que transcendeu a pobreza do sertão e se tornou lenda. Mergulhe na história de Zé Pilintra. Prepare-se para uma jornada repleta de mistério, malandragem e magia, que irá desafiar suas percepções sobre o folclore brasileiro. Clique agora e embarque nesta aventura inesquecível. A vida de Zé Pilintra, ou José de Almeida, como era registrado em seus primeiros anos, é uma saga épica que se desdobra entre o árido sertão pernambucano e a vibrante, porém implacável, cidade do Rio de Janeiro do século XIX. Nascido em meio à seca e à pobreza, em 3 de janeiro de 1871, o menino José demonstrava desde a infância uma percepção aguçada do mundo, um sexto sentido que o conectava à dimensão espiritual. Sua mãe, Maria das Dores, viúva em vida, atribuía esses dons a uma ancestralidade peculiar, recheada de lendas familiares sobre avós que conversavam com anjos e bebiam com demônios. A infância difícil, marcada pela escassez e pela jornada árdua de sobrevivência, forjou em José uma resiliência notável. A morte prematura de sua mãe o impulsiona para uma jornada rumo ao sul, em busca de melhores oportunidades e longe da terra queimada que lhe havia visto nascer. O Rio de Janeiro, com suas ruas sinuosas e seu submundo de malandros e cabarés, se torna o palco da transformação de José em Zé Pilintra. A malandragem, a vida na rua e o jogo de cartas tornam-se instrumentos de sobrevivência, mas também um caminho para a construção de sua própria lenda. Sua intuição aguçada e sua habilidade para ler as pessoas, somada a um toque de misticismo e espiritismo, o elevam a um status único na cultura popular brasileira, tornando-o uma figura complexa e fascinante do folclore brasileiro. Explore a verdadeira história de Zé Pilintra, seu legado, a travessia do malandro e como um filho da terra queimada se tornou um personagem folclórico icônico, transformando a vida na rua, o jogo de cartas e a malandragem em ferramentas de sobrevivência e ascensão social na Lapa, na Rua do Ouvidor e em outros redutos cariocas do passado. A biografia de Zé Pilintra é uma crônica da resistência e da transformação, um estudo sobre a malandragem, a vida no Rio Antigo e o jogo de cartas no cabaré, com seu Bastião atuando como um mentor, modelando a figura do malandro reformado que Zé Pilintra representaria. Em primeiro lugar, é fundamental contextualizar o nascimento de José de Almeida, futuro Zé Pilintra, no árido sertão pernambucano, marcado por uma infância profundamente marcada pela escassez e pela seca. A paisagem desolada, reflexo da pobreza extrema que o cercava, moldou sua percepção de mundo e, paradoxalmente, talvez tenha sido o berço de sua excepcional intuição e de suas habilidades, que mais tarde seriam consideradas sobrenaturais. Relatos populares descrevem um menino que, mesmo em meio ao sofrimento, demonstrava uma sensibilidade aguçada para o sofrimento alheio e uma capacidade incomum de compreender a dinâmica complexa da vida e da morte, quase como se possuísse um conhecimento intuitivo além de sua idade. Não são meras superstições, mas sim indícios de uma personalidade singular que se desenvolveria em meio às adversidades. A percepção precoce do ciclo da vida e da morte, inerente à dureza da realidade sertaneja, pode ter contribuído para o desenvolvimento de suas habilidades mediúnicas e para sua profunda ligação com o mundo espiritual, elementos cruciais na construção de sua lenda. Além disso, a morte prematura de sua mãe representou um divisor de águas na vida de José. Essa perda irreparável, associada à precariedade de sua situação, impulsionou sua jornada rumo ao Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida, uma busca desesperada por um futuro que o sertão parecia não oferecer.
A viagem em si se assemelha a uma metáfora da travessia do malandro, uma jornada árdua e repleta de desafios, um prenúncio da vida turbulenta que o aguardava na capital fluminense. Este momento crucial, marcado pela dor e pela incerteza, reflete a complexidade do destino traçado para José, um destino que o conduziria, paradoxalmente, da mais profunda miséria à condição de figura folclórica lendária. Foi nessa partida que se plantou a semente da saga de Zé Pilintra, um indivíduo que transcendeu as limitações de sua origem para se tornar um símbolo da resistência e da superação. Consequentemente, a adaptação à vida nas ruas do Rio de Janeiro foi um processo brutal, um teste de sobrevivência que exigiu dele resiliência e astúcia. A pobreza extrema, a violência latente e a competição feroz por recursos eram realidades cruéis que moldaram sua personalidade e desenvolveram sua capacidade de improvisação. Ele aprendeu a decifrar as nuances da vida urbana, a ler as pessoas e a prever seus movimentos, desenvolvendo uma intuição aguçada que lhe permitia sobreviver em um ambiente hostil. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust. Esta citação reflete a transformação que José experimentou. A jornada não foi apenas geográfica, mas também uma mudança radical na maneira de enxergar o mundo. Através de novas lentes, moldadas pelo sofrimento e pela experiência, ele aprendeu a navegar pela complexidade da cidade e a encontrar seu lugar no turbilhão da vida carioca. Por outro lado, o encontro com seu Bastião, um personagem misterioso, influente no submundo carioca, foi um ponto de inflexão em sua trajetória. Seu Bastião, mestre da malandragem, representou um guia para José, transmitindo-lhe os códigos e as estratégias da sobrevivência nas ruas. Sob sua tutela, José aprendeu os meandros do jogo, a arte da dissimulação e a habilidade de manipular situações a seu favor. Foi um aprendizado que transcendeu o simples domínio de técnicas de jogo de cartas, abrangendo também uma compreensão profunda da psicologia humana e da dinâmica de poder. Esse processo de aprendizado e aperfeiçoamento, longe de ser uma mera absorção de técnicas, foi uma verdadeira transformação, consolidando a personalidade de Zé Pilintra como a conhecemos. Dessa forma, a ascensão de José no submundo carioca se deu por meio de sua combinação única de astúcia, intuição e habilidade no jogo. Sua reputação se espalhou rapidamente, atraindo admiração e respeito, mas também alimentando as lendas que o envolviam. Ele não era apenas um jogador habilidoso, mas um observador perspicaz da natureza humana, capaz de ler o jogo das pessoas com uma precisão surpreendente. Sua capacidade de prever o futuro, muitas vezes atribuída a dons sobrenaturais, elevou sua figura à condição de mito e seu nome, Zé Pilintra, começou a ser sinônimo de malandragem, astúcia e uma conexão profunda com o mundo espiritual. Neste ponto, a citação de Nelson Mandela ganha relevância. O importante não é a vida que a gente vive, mas a diferença que a gente faz na vida dos outros. Zé Pilintra, apesar de sua trajetória no submundo, possivelmente ajudou muitas pessoas, criando um laço de reciprocidade com aqueles que o procuravam, mesmo que não fosse da maneira convencional. Em suma, a adoção do apelido Zé Pilintra marcou a completa transformação de José de Almeida. O nome, carregado de simbolismo e mistério, representou a personificação da figura do malandro, um personagem ambíguo e fascinante, capaz de ser simultaneamente astuto e generoso, esperto e solidário. A escolha do nome não casual refletia a sua identidade assumida, um produto de sua jornada pessoal e de sua integração ao submundo carioca.
A construção da personagem folclórica Zé Pilintra é um processo que envolveu a metamorfose de um indivíduo forjado pela adversidade em um arquétipo que representa a luta pela sobrevivência, a resiliência e a ambiguidade moral inerente à vida nas margens da sociedade. Similarmente, a dualidade na personalidade de Zé Pilintra é um elemento fundamental de sua lenda. Não era simplesmente um malandro no sentido pejorativo, mas sim um indivíduo complexo, permeado por contradições. Sua astúcia e habilidade em lidar com situações adversas se combinavam com uma sensibilidade notável e uma capacidade de empatia que o aproximava de pessoas necessitadas. Essa dualidade reflete a complexidade da própria vida, representando a ambiguidade moral inerente à sobrevivência em um mundo muitas vezes injusto e desigual. Ele representava um lado obscuro, o da malandragem e do jogo, mas também um lado mais leve e até mesmo caridoso, que lhe rendeu devoção e admiração. A trajetória de Zé Pilintra é um espelho da própria realidade humana, repleta de claros e escuros, virtudes e defeitos, numa complexidade que o torna tão intrigante. No entanto, a vida de Zé Pilintra, como uma peça de teatro que não permite ensaios, não pode ser interpretada de forma linear ou simplificada. Cada fase de sua existência, desde a infância no sertão até sua ascensão no submundo carioca, contribuiu para a construção de sua imagem icônica. Sua história, povoada de lendas e mistérios, continua a inspirar e a fascinar. A trajetória extraordinária de um menino pobre do sertão que se tornou um personagem folclórico, imortalizado na cultura popular brasileira, evidencia a força da resiliência humana, a capacidade de adaptação e a eterna busca por um lugar no mundo. Ele foi capaz de transformar a sua própria vida numa peça teatral, assumindo um papel que transformaria para sempre a percepção popular da cultura do malandro. Sua memória permanece como um legado rico e ambíguo, um reflexo da própria complexidade da vida e das diversas possibilidades que surgem em meio a um ambiente adverso. A saga de Zé Pilintra é um conto cativante de superação e mistério. Inscreva-se no canal Axétube para não perder os próximos vídeos que desvendam os segredos desta figura fascinante do folclore brasileiro e compartilhe este vídeo com seus amigos que apreciam histórias intrigantes e cheias de magia. Comente abaixo qual aspecto da história de Zé Pilintra mais te impressionou e ajude-nos a construir uma comunidade vibrante em torno desse universo mágico. Explore mais sobre a cultura popular brasileira e as lendas urbanas através dos links na descrição. Deixe seu comentário, compartilhe essa jornada incrível e mergulhe fundo na fascinante história de Zé Pilintra.